A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Aqui é o irmão evangelista Felipe, que Deus venha abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês. E desde já peço que você se inscreva em nosso canal. A intenção do canal não é ter muitos números de inscritos, mas a intenção do canal é ajudar naquilo que nós podemos espiritualmente a vida dos pequeninos, dos filhos de Deus, porque nós estamos vendo hoje sendo pregado a meia verdade, que é pior do que a mentira. Mas vamos lá para o assunto, para algo que eu quero estar compartilhando com vocês da parte de Deus, que se encontra lá em Mateus 25, a partir do versos de número 1 até o verso de número 13. Então iremos falar sobre a parábola das 10 virgens. Aqui o Senhor Jesus Cristo, ele está dando um sermão a respeito da sua vinda, dos sinais, da vigilância, de estarmos preparados. E vamos começar lendo a partir do verso de número 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, torquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes respondeu, dizendo: não seja caso que falte nós e a vós, e diante aos que vende, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fecharam-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabei o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós sabemos que aqui Jesus Cristo ele está falando a respeito da vigilância. Ele também está falando a respeito de nós estarmos preparados para a sua vinda. Nós que somos a igreja, nós somos a noiva. Então irei mostrar a vocês, pela misericórdia de Deus, aquilo que o Senhor falou comigo nesta passagem, algo revelado da parte do Senhor, algo muito poderoso e resplendor para a nossa vida espiritual. Então aqui Jesus ele começa falando a respeito de 10 virgens. Virgem, nós sabemos que Jesus está comparando essas virgens com a igreja, com a noiva. Então, essas 10 virgens aqui simbolizam a igreja do Senhor, uma noiva santa, separada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E Jesus continua dizendo que tomando as suas lâmpadas. Lâmpadas aqui está falando a respeito da presença do Espírito Santo. Está falando sobre o brilho do Espírito Santo que habita na igreja do Cordeiro. Então essas lâmpadas aqui simbolizam a presença do Espírito Santo de Deus. Então elas saíram, tomaram a lâmpada e saíram ao encontro do esposo. Nós sabemos que o esposo aqui está falando do próprio Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo estava falando dele próprio. Então a noiva, ela tomou a lâmpada, e saiu ao encontro do noivo. Assim nós que somos a igreja, nós estamos indo em encontro ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus continua falando que 5 delas
eram loucas e 5 eram prudentes. Loucas, nós sabemos que é pessoas sem juízo, desajuizada. Então, essas loucas aqui, elas não estavam preparadas para algo que poderia lhes sobrevir. Então, elas não estavam preparadas para um contratempo. Podemos dizer que elas construíram a sua casa na areia. Aqui, então, está simbolizando aqueles que estão construindo a sua casa na areia e a qualquer momento pode vir a chuva, o vento, bater naquela casa e ela cair. E aqui também fala que as outras 5 eram prudentes. Então, prudente nós podemos saber que é o contrário das loucas. Então, as prudentes estavam preparadas para um contratempo que lhe poderia acontecer. Então, essas prudentes aqui nós podemos dizer que construíram a sua casa sobre a rocha. Então, elas poderiam vir o vento, poderia vir a chuva, poderia correr o rio, que esta casa iria continuar de pé. Então, as prudentes são aquelas que estão preparadas. Jesus continua dizendo que as loucas tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite de reserva, mas as prudentes levaram as suas lâmpadas e levaram azeite consigo, de reserva. Então, nós sabemos que aqui o azeite simboliza o quê? O renovo de Deus. O azeite aqui é o que mantém a lâmpada acesa. A lâmpada nós falamos que é o brilho do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Então o azeite aqui simboliza o renovo de Deus, uma busca espiritual. Então nós podemos dizer que as 5 loucas, elas não estavam preparadas para uma busca espiritual a longo prazo. Mas as prudentes estavam preparadas para uma busca espiritual a longo prazo. É como nós vemos nos dias de hoje. Muitos abandonam o Senhor pelo fato de estar fadigados, pelo fato de falar, como diz lá em 2 Pedro, que fala que muitos irão abandonar o Senhor e falar: Senhor, o Senhor está tardando em vir, mas nós precisamos entender que um dia é como 1000 anos para Deus. Então o Senhor ele vai vir no momento que Ele quiser e nós precisamos ter paciência. Então essas que tomaram azeite de reserva, elas tinham paciência, mas as loucas não tinham paciência. Então elas só levaram as suas lâmpadas. Então certamente as suas lâmpadas iriam se apagar. Mas as prudentes não levaram azeite de reserva, algo que poderia lhe acontecer. Então elas saíram ao encontro do esposo. E o esposo tardou em vir. Elas se cansaram e elas torquenejaram e dormiram, caíram em um sono. Mas o que aconteceu? À meia-noite ela se ouviu um clamor dizendo: levantai e saí ao encontro. Aí vem o esposo. E todas elas correndo se aprontaram, se colocaram de pé em prontidão para o esposo vir e encontrá-las preparadas. Mas só que as loucas viram que as suas lâmpadas estavam se apagando, mas elas não tinham azeite de reserva, mas as prudentes tinham o azeite de reserva. Então assim será também hoje. Muitos não estarão preparados, muitos irão se cansar. E o que aconteceu? Esse clamor aqui é algo muito poderoso da parte de Deus, que aí vem o esposo. Esse clamor aqui, ele simboliza os sinais de Deus sobre a terra. Então esse clamor aqui são os acontecimentos que eles servem para despertar os filhos de Deus, a noiva do Cordeiro, a igreja santa, imaculada.
Então aqui são os sinais. Quer ver só? Vou voltar um pouco rapidamente para vocês verem como é o sinal. Ó, aí Jesus fala aqui, ó, Mateus 24, versos de número 6, ó. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Aí Jesus vem falando, ó, por quanto se levantará a nação, versos 8, ó, mas todas essas coisas são os princípios de dores. Então, o que acontece? Esses sinais da vinda do Filho de Deus que está descrito em Mateus 24, em Apocalipse, capítulo de número 6, sobre sobre os sinais, os 7 selos, né, que logo depois vem também as 7 trombetas. Então, esses acontecimentos servem para quê? Para despertar a igreja do Senhor. Porque muitos hoje estão acomodados. Então, o Senhor irá despertar a sua noiva para estar em prontidão. E o que aconteceu aqui? 5 estava preparada e 5 não estavam preparadas. 5 era prudente e 5 eram loucas. Então é de fato nós entendermos que muitos estão indo ao encontro do Senhor Jesus Cristo, mas nem todos irão se salvar, porque muitos estão andando na contramão da palavra. Mas muitos estão também sendo fiel às Escrituras. Muitos estão seguindo doutrinas de demônios, muitos estão fugindo, e o próprio apóstolo Paulo vai dizer que se ainda eles ou um anjo do céu anunciasse outro evangelho, seja amaldiçoado. Então essas pessoas estão sendo amaldiçoadas, elas estão deixando por algo terreno de buscar o Senhor. Então nós podemos considerar essas 5 virgens loucas. Elas apostataram da fé porque se cansaram. Não estão vendo as suas igrejas cheias, lotadas. Mas essas prudentes não, elas são fiel às Escrituras. E quando o esposo veio, o que aconteceu? As loucas viraram para a prudente e disse, me dá um pouco do vosso azeite. As prudentes responderam, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ides e comprai os que vendei. Então, da mesma forma será na vinda do Senhor. Muitos irão se escandalizar. Muitos irão abandonar a verdade. E muitos fiéis serão tirados como loucos, porque são fiéis, são tementes ao Senhor, não abrem mão da busca espiritual por nada terreno. Então, aí o que aconteceu? O esposo vai vir, vai pegar a sua noiva e vai levar consigo. As loucas irão ficar. Irá acontecer exatamente isso daqui, a qual as outras voltando, tendo ido comprar, né? Esse fato aqui, essa parte aqui, que fala que elas foram comprar, nós podemos dizer lá em Isaías 55, versos 6, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então muitos vão deixar para buscar o Senhor quando os sinais estiverem acontecendo. Aí o que vai acontecer? Não vão achar. Porque vão achar o quê? Vão achar o engano, vão achar a apostasia. Porque nós sabemos que a besta, né, o anticristo, o falso profeta, irá se manifestar. E nós já estamos vendo muitos hoje se fazendo anticristo. Nós estamos vendo o espírito do anticristo operando na vida de muitos líderes religiosos. Então esses daqui que saíram para comprar simbolizam essas pessoas que não estão nem aí para a palavra de Deus, que nos últimos sinais, nos últimos acontecimentos vão querer buscar, aí não vão encontrar. Aí o que vai acontecer? Elas vão bater na porta e vão falar, Senhor, Senhor, abre-nos. E o Senhor vai virar para ela e vai falar, em verdade vos digo que não vos conheço. E o último versículo, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esteja preparado para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Esteja vigilante, porque nós não sabemos nem o dia
e nem a hora. O Senhor Jesus Cristo, ele virá como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Jesus não nos falou nem o dia nem a hora que ele há de vir, mas uma coisa ele deixou bem claro: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Se for de nós sofrermos, que nós venhamos sofrer, mas que nós venhamos alcançar a nossa salvação. Esteja preparado. Que Deus te abençoe.